Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos ainda no capítulo 11, América Desenvolvida, Estados Unidos, terceira parte. Página 408, quando eu falo da organização do espacial da agropecuária. Bom, quando eu falo das belts, né, como está falando aqui, belt, cinturão, é a designação dada nos Estados Unidos às grandes áreas agrícolas de monocultura, ou seja, de plantation, tá? Que é a produção de um só alimento. Então, aqui nós estamos vendo todas as belts, que é a monocultura do trigo, do milho, do algodão, dos laticínios, que é do leite, né? Produtos subtropicais, agricultura irrigada e a criação extensiva. Então, isso tudo nós chamamos de belt, que é a designação dada nos Estados Unidos às grandes áreas agrícolas de monocultura especializada e também de pecuária também, que a gente também tem uma pecuária extensiva, que é o quê? O gado criado solto no pasto, tá? Então, vamos marcar esse primeiro parágrafo que fala: ao longo do tempo, os Estados Unidos produziam uma organização espacial da prática agropecuária extensa e especializadas, chamadas zonas belts, que são os cinturões, tá? Que também é designado, né, grandes áreas o quê? Agrícolas. Bom, os principais cinturões. A gente tem corn belt, que é o algodão, cotton belt, que é o algodão, o dairy belt, que é o leite, né, que é o cinturão dos laticínios. Vamos marcar. Página 409 continua com o dairy belt, tá? Wheat belt, que é o trigo, corn belt, que é o milho, hanging belt, que é a pecuária extensiva, que é o gado criado solto, cinturão da policultura. O que é a policultura? A policultura é o cultivo de vários alimentos, tá? No lugar só. E a fruit belt, que são a cultura da fruticultura. Então, vamos marcar toda a página 409. Professora, precisa decorar isso? Não precisa decorar isso, tá bom? Mas é bom saber que os Estados Unidos, né, apesar de exportar frutas cítricas da gente, ela também tem o cinturão de fruit belt. Mas esse fruit belt não é, tá? Não é acessível, não dá para a demanda do país, ok? Vamos marcar o penúltimo parágrafo, especialmente, tá? O conjunto é formado por cinturões de trigo, milho, que contribui para as planícies centrais, né? O celeiro agrícola, né? Então, a demanda, tá, das belts dos Estados Unidos, né, dá para a população estadunidense, mas ainda assim se faz necessário fazer a exportação de outros países. O Brasil é um deles que exporta soja, tá, e frutas cítricas para os Estados Unidos, como tangerina, laranja, abacaxi, tá, para o país. Página 410, espaço social, densidade demográfica. Bom, densidade demográfica ou população relativa é o número total, né? É o número de habitantes por quilômetros quadrados, né? A população absoluta, que é o número total de habitantes. A população relativa ou densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, a gente está vendo aqui, né? Vamos marcar todo esse primeiro parágrafo que fala, né, que a população dos Estados Unidos estima-se em 2007 a 326.273.668 habitantes, tá? Mas os países mais populosos, a gente tem a China, a Índia,
depois os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil está em quinto lugar, tá? Que são os países mais populosos, né? A gente vê se o país é populoso através do quê? Da densidade demográfica ou população relativa, que é o número total de habitantes por quilômetros quadrados, ok? Vamos marcar também todo esse parágrafo que diz que a sua densidade demográfica não é a mais elevada, tá? A maior parte da população está concentrada na porção nordeste do território, uma vez, como vimos, foi nessa região que ocorreu o início, ou seja, tudo ocorreu no litoral, né, na parte leste dos Estados Unidos, com as 13 colônias, tá? Então, consequentemente, né, a parte das 13 colônias é a área que tem a maior densidade demográfica, como nós vamos ver na página seguinte. Página 411, olha, aqui é o gráfico, né, de habitantes, né, em amarelo, pouco, laranja, pouco, vermelho mais ou menos e o preto bastante. Observe que a gente, ó, tem aqui, ó, do lado leste dos Estados Unidos. Por quê? Porque foi aqui que ocorreu o quê? As 13 colônias. Então, consequentemente, a densidade demográfica está concentrada nas áreas o quê? Metropolitana dos Estados Unidos. Então, vamos marcar esse parágrafo que diz: as áreas de climas extremos apresentam a densidade demográfica demográficas inexpressivas, ou seja, a parte que fica mais frio, a gente tem pouco número de densidade demográfica. As áreas do sudoeste do país e nas regiões de Utah, Arizona, tá? Nevada, onde o clima é desértico, e no território do Alasca, que fica aqui, lá em cima, tá? Estão abaixo de zero, tá? Onde a temperatura fica abaixo de zero e apresenta como verdadeiros vazios demográficos. Então, é importante saber que a maior população se concentra aonde tudo ocorreu, com as 13 colônias. Aqui está mostrando, tá? Nevada, aonde a gente tem um clima desértico, e aqui o Alasca, que foi do território dos Estados Unidos, comprado, né, pelos Estados Unidos no século XIX. Página 412, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo que diz que a partir de 1950, uma nova região passou a apresentar um crescimento de população vertiginoso, formando uma segunda área de grande concentração populacional, que é a costa oeste, onde, né, na costa oeste, onde grandes contingentes humanos se aglomeraram, em especial San Diego, São Francisco e Los Angeles, tá? Foram onde se concentrou. Então, as principais concentrações urbanas. Então, claro, Nova York, né? Nova York. A gente tem Los Angeles, Chicago, são as cidades, tá, mais urbanizadas dos Estados Unidos. Precisa decorar isso, professora? Não precisa decorar. É só para vocês terem noção, tá, que a maior população, né, relativa, ou seja, né, a maior densidade demográfica dos Estados Unidos está localizada nessas cidades aqui. Observe que essas cidades começaram aqui, na costa leste dos Estados Unidos, ok? Tá? Página 413, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Ao longo do processo de desenvolvimento econômico e industrial, a maioria dessas cidades foi se incorporando em eixos, né, de integração, vários que foram construídos para interligar os espaços
né, de produção, tá? Essa produção chamada de megalópole. O que é um megalópole? É um termo elaborado para designar uma região ou uma área superurbanizada, tá? Então, as áreas superurbanizadas nós chamamos de megalópole. E eu já falei para vocês que conurbação é a junção de duas ou mais cidades, né? Falei para vocês também, né, que o Rio de Janeiro e São Paulo, né, o governo do Rio, né, queria conurbar São Paulo com Rio, seria São Rio. Mas São Paulo não aceitou, porque o São Paulo tem o maior polo industrial. E São Paulo falou, bom, eu tenho o maior polo industrial, se for conurbado, né, o Rio de Janeiro vai ganhar a mesma coisa que eu, então eles não deixaram. Então fica São Paulo e Rio de Janeiro. Já nos Estados Unidos, já houve a conurbação, que é a junção de duas cidades. A primeira é Boston, tá? Boston e Washington, tá? Ó, Boston e Washington. Elas se conurbaram, tá? Elas se juntaram. Então, vamos marcar essa região, vai de Boston, tá, a Washington, comprimento de aproximadamente 700 quilômetros, que está localizado no nordeste dos Estados Unidos. Ó, Boston a Washington. O que é conurbação? É a junção de duas ou mais o quê? Cidades, tá? Então, houve essa conurbação. Qual é o objetivo da conurbação, tá? É nada mais, nada menos que juntar toda a riqueza dessas cidades estadunidenses, tá? E formar uma gigantesca megalópole. Página 414, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Nessa vasta e antiga megalópole, a maioria se destaca são Boston, pelo seu polo de tecnologia sofisticada, como a robótica, tá? E aí a gente também tem, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a gente tem a Universidade de Harvard, né? E aí, ó, foi importante ela fazer essa conurbação, que é a junção de duas ou mais cidades, tá? Então, ela é conhecida como Boschua, tá? Foi aqui que nasceu a Apple, tá? Que significa, né, Big Maçã, né? As ações grandes maçãs das empresas transnacionais, tá? As financeiras e políticas, chamada de Big Apple, são sedes de bancos, empresas transnacionais. Não é a Apple da computador, não, tá? A Apple são grandes empresas transnacionais. A Apple fica no Vale do Silício. A gente vai ver mais à frente. Aqui está mostrando, né, a Universidade de Harvard. Todo mundo dos Estados Unidos quer ir para lá, tá? Todo mundo quer estudar em Harvard. Página 415, a gente vai falar da SHPETS, que é Chicago e São Petersburgo, tá? Então, a gente marca todo o segundo parágrafo que diz: atualmente, esta megalópole inclui Chicago e sua região metropolitana, com as cidades de Cleveland, Detroit e Pittsburgh, tá? Que é a SHPETS, tá? Que é a conurbação, né, de Chicago com as cidades de Cleveland, Detroit e Pittsburgh. Por isso que é SHPETS. Sansan, que está mostrando São Francisco, São José, tá? E Los Angeles, né? E Santa Ana e San Diego. Sansan por causa de São Francisco, que é o primeiro, e San Diego, que é o final, tá? Então, vamos marcar a mais recente megalópole dos Estados Unidos, São Francisco, Sacramento, Los Angeles e San Diego, tá? São
as megalópolis, a conurbação Sansan, tá? Repetindo, o que é conurbação? É a junção de duas ou mais cidades. Página 416, Espaços Sociais e Lutas Sociais, a luta negra pela dignidade. Um filme muito bom para vocês assistirem, essa luta negra pela dignidade, é O Mordomo da Casa Branca. Mostra bem essa diferença, essa desigualdade entre negros e brancos. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. A sociedade estadunidense goza de um padrão de qualidade de vida extremamente elevada até nascidos. E vamos marcar o último parágrafo, constituída por uma população majoritariamente branca, de origem europeia, tá? Continua na página 417, 15,4% da sua população afro-americana, 12,8% americano, tá? Asiático, 4,5% nativos americanos e 19,17%. Então, ainda a gente vê, né, que nós temos ainda nos Estados Unidos, né, a diferença racial. Isso a gente vê todos os dias quando um soldado matou aquele negro, quando um outro negro estava no estacionamento, foi comprar lanche e o guarda abordou, ele lutou, ele correu e o guarda deu um tiro nas costas dele, né? Quando um garoto estava no meio da rua, né, e o guarda foi falar com ele, ele foi tirar o documento para mostrar, o guarda matou o garoto de 16 anos só porque ele era negro. Infelizmente, nós temos essa desigualdade, a gente ainda tem, ainda século XXI, a gente tem esse problema de desigualdade de raças, né, ali nos Estados Unidos. Eu achei que quando o Barack Obama fosse presidente dos Estados Unidos ia melhorar, mas pelo que eu vi, nada melhorou, ou seja, piorou. Então vamos marcar todo o primeiro parágrafo, que diz que a história da construção do espaço estadunidense está repleto de fatos que mostram a negação do direito de vida, né, aqueles que não têm a pele branca, né? Então, todo mundo que não tem pele branca, tá, ela tem uma desigualdade ali, tá, nos Estados Unidos. Essa desigualdade, gente, chega a se ter até, né, morte, né? O que foi a Guerra de Secessão? A Guerra de Secessão foi isso. Os nortistas queriam abolição e os sulistas não queriam por causa do quê? Porque eles queriam os negros para serem o quê? Escravos. Então, para eles, para os estadunidenses, o negro era o quê? Escravos, tá? E aí, né, eles fizeram o quê? O Destino Manifesto. Que o Destino Manifesto nada mais é que uma filosofia, né, onde diz que dos Estados Unidos, acredita-se que o povo norte-americano foi eleito para comandar o mundo. Gente, se o povo dos Estados Unidos foi eleito para comandar o mundo, por que matar? Por que matar negro, tá? Então, a gente tem a luta dos negros pelos direitos sociais, tá? Bom, a Ku Klux Klan foi uma organização criada em meados do século XIX e tornou-se um grupo terrorista que perseguia, espancava e assassinava negros no sul dos Estados Unidos. Ora, olha que coisa com coincidência. Por que no século XIX e no sul dos Estados Unidos? Porque em 1860 e pouco acabou a Guerra de Secessão, com os sulistas perdendo. Então, acabou-se a escravidão, né, no sul dos Estados Unidos, e com isso os estadunidenses tiveram que o quê? Tiveram que pagar aos negros para trabalhar com eles. Ó, como vocês estão vendo aqui, os negros eram o quê? Olha o da Ku Klux Klan entrando para matar quem? Para matar os negros. Quem mandavam isso, tá? Eram quem? Eram os sulistas. Os sulistas que queriam acabar, queriam assassinar
Bom, vão ser livres, então eu vou assassinar, tá? Deu para entender? Página 418, vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando fala vestidos com seus capuzes e roupas brancas, os membros da Ku Klux Klan patrocinavam verdadeiros massacres contra a população negra. Matou-se muitos negros, tá, do sul, tá, dos Estados Unidos. Em grande parte do país, a lei discriminatória impediram a ascensão social dos negros em pleno gozo dos seus direitos civis. Até em 1965, que existiu a lei Jim Crow. O que foi a lei Jim Crow? Exigiu instalações separadas para brancos e negros em todos os locais públicos dos estados, que faziam parte do antigo Estados de Conferência da América. Ou seja, todos os países sulistas que eram contra a abolição, tá, tinham ônibus para negro e ônibus para branco, restaurante para negro, restaurante para branco, escola para negro, escola para branco. E aqui está mostrando, né, líderes da Ku Klux Klan, né, que eles eram comandados, aqui é a Casa Branca, né, e aqui eram mandados matar todos os negros que viviam no sul dos Estados Unidos. Até que entra Martin Luther King, que foi um pastor batista e ativista político estadunidense, que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos em 1955, até o seu assassinato em 1968. Tá? Ele lutou bravamente, vamos marcar também, ele lutou bravamente, tá? Para que os sulistas acabassem com o Ku Klux Klan e pudesse fazer o quê? E pudesse fazer com que os Estados Unidos, todo ele, fosse um país único e que respeitasse o negro no país, tá? Aqui está mostrando Martin Luther King, que foi assassinado em 1965. Ele foi o único, ele era um pastor, ele foi o único que deu a cara a tapa para que acabasse, né, para que acabasse com essa divisão, mas ele acabou sendo morto em 1968 pelo Ku Klux Klan, tá? Então vamos marcar todo o segundo parágrafo. Após vários anos de luta, em 65, foi proclamado a lei, né, dos direitos civis, ampliando os direitos democráticos aqueles nascidos no solo dos Estados Unidos. Então, aquele negro nascido no solo dos Estados Unidos, ele teria todo o direito. Mas isso ficou só o quê? Isso ficou só na prática, tá? Desculpa, só na teoria. A prática é que a maioria dos guardas acabam assassinando os negros africanos, principalmente quem nasce ali, tá? Infelizmente, isso aconteceu, tá? E vamos para a imigração dos hispânicos. Quem são hispânicos? Refere-se a todo aquele que vem da Espanha, tá? Então, vieram muitos imigrantes da Espanha para os Estados Unidos. Então, vamos marcar o segundo parágrafo, o último, que diz: a relação, porém, dos Estados Unidos com os que tentam entrar no país nem sempre foi ou é amistoso. Apenas em alguns momentos da história, como durante a conquista do Oeste até o final da Guerra de Secessão, quando aproximadamente 4 milhões de imigrantes europeus, principalmente ingleses, irlandeses, italianos, alemães, embarcaram em Nova York e passaram a incorporar, continuação na página 420, a população estadunidense, tá? Eles vieram para trabalhar nas indústrias, haja visto que estava havendo aquele problema da Guerra de Secessão e que muitos não queriam dar emprego para quem?
para a população negra do país. Aí aqui está mostrando um gráfico dos imigrantes admitidos legalmente nos Estados Unidos. Olha, crescente, né? Começou a crescer, né? E aqui vamos marcar, como mostra o gráfico acima, a partir da segunda metade do século XX, a imigração dos Estados Unidos continuou. Aqui eles têm um muro que divide o México dos Estados Unidos, tá? E essa imigração, ela começou a ter um caráter mais repressor quando houve, né? Quando houve o sequestro dos aviões e atentou às Torres Gêmeas. Aí o presidente ficou mais atento aos imigrantes, tá, na região, principalmente nos Estados Unidos. Página 421 está mostrando a cerca da fronteira dos Estados Unidos com o México, tá? Donald Trump quer fazer um muro, mas ele não consegue ainda fazer, né, um muro. E vamos marcar da mesma forma de que negros, indígenas, a realidade dos mexicanos que migram para os Estados Unidos. Também há uma xenofobia dos imigrantes, né, são chamados chicanos, né, que vão para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor. Para casa, página 426. Para casa, página 427. Para casa, página 428. Beijo, meus amores. Para casa, página 424. Para casa, página 425.